tem volatilidade, o governo quer gastar mais. Infelizmente, eu adoraria que o governo que eu ajudei a eleger estivesse preocupado como gastar mais com saúde e educação e não em como mexer nos pisos constitucionais. Gente, olha só, eu acho que a gente fazer todo um esforço para tirar o inominável e tentar eleger um governo que fosse mais próximo do que a gente pensa, né? E o mais próximo não significa bem próximo, porque a gente acaba assistindo tanta coisa. Para pobre, para os pobres, para os trabalhadores, não basta o mínimo. Para os trabalhadores desse país não basta o mínimo. E o problema é que hoje nós estamos em luta para que não retirem o mínimo. Isso é inadmissível para um governo que é nosso. Isso é inadmissível para um governo que é nosso. Olha aí, pessoal. É o PSOL. Será que eles já estão pulando da barca, fazendo L? Bom, o que eu vou trazer para vocês aqui é, digamos que quase que raro. Isso porque eu não costumo assistir comissões em que tenham apenas participação da esquerda. Mas dessa vez me chamou muita atenção, porque se trata de um assunto do arcabouço fiscal, que é sobre os pisos da saúde e da educação. Pois é, fizeram uma audiência pública ali, liderada pela Sâmia Bonfim, que também é do PSOL, e trouxeram o Davi, que é um rapaz ali referente ao Tesouro Nacional. Eu vou estar deixando o link depois para vocês assistirem completo, mas os cortes que eu vou trazer para vocês aqui é justamente do sindicato, um dos sindicatos lá da saúde do Rio Grande do Sul, bem como dois deputados pessoalistas que, olha, levantam uma bandeira que me faz pensar, será que agora eles deveriam fazer o L? Gente, olha só, eu acho que a gente fazer todo um esforço para tirar o inominável e tentar eleger um governo que fosse mais próximo do que a gente pensa, né? E o mais próximo não significa bem próximo, porque a gente acaba assistindo tanta coisa. Mas, enfim, acho que manter essa lógica de piso da enfermagem, piso da educação dentro do arcabouço fiscal, ele não é bom para ninguém. Não é bom para o governo, não é bom para... Talvez até para a extrema-direita seja bom, né? Porque, por exemplo, se a gente enxerga que no estado do Rio Grande do Sul 19 bilhões é para reconstruir o estado e 10 bilhões para empresários, a gente fica tentando entender o seguinte, tá, mas e trabalhador, como é que vai ser? Hoje a gente está vendo lá a possibilidade de milhares de trabalhadores serem demitidos, o estado muito próximo à Federação das Indústrias, do Comércio, e a classe trabalhadora como é que fica? Então, eu penso que o governo federal realmente precisa repensar esse posicionamento com relação ao arcabouço fiscal. Não dá para aceitar. Agradeço imensamente poder falar pelo povo gaúcho, pelos trabalhadores da saúde, pelo pessoal da enfermagem tão sofrido no estado. Foi pandemia e agora mais tudo isso. Sâmia, cada vez mais aumenta a admiração por essa carioca. Carioca, né? Paulista, perdão. Então, independente disso, acho que a gente cada vez mais tem aí essa admiração, né? E dizer que a gente se sente muito honrado de poder falar aqui por tão importante classe trabalhadora que é a enfermagem, que é a saúde como um todo. Obrigado. Quem nos conhece sabe, né, da nossa sinceridade, da nossa franqueza nas polêmicas. Até fala aqui, representando o Tesouro Nacional, foi uma tentativa de dar uma roupagem grave e inverídica para o tema dos pisos da saúde e da educação. O piso não é teto. O piso é o mínimo que os governos precisam investir em saúde e educação. E o governo quer mexer no piso da saúde e da educação não porque tem volatilidade, o governo quer gastar mais. Infelizmente, eu adoraria que o governo que eu ajudei a eleger estivesse preocupado como gastar mais com saúde e educação e não em como mexer nos pisos constitucionais. O Tesouro, de forma sistemática, tem falado na questão da retirada do piso constitucional da saúde e da educação para dar folga fiscal ao governo em outras áreas. Tem um estudo que foi feito por vocês, e eu te pergunto, sim, diretamente, que fala que essa PEC poderia devolver de saúde e educação, se tira, porque tem que ser PEC, né? Claro, o governo tentou via TCU, que é uma manobra, não pode mexer na Constituição via consulta no TCU, depois num outro projeto de lei que não tinha nada a ver com piso, se incluiu lá um jabuti que tirava 16 bi da saúde e da educação, mas para de fato revogar os pisos constitucionais, teria que ser PEC, por isso eu me refiro à PEC. Embora não tenha vindo para cá, veio no governo Bolsonaro e nós garantimos que não fosse aprovado, né? Não aceitamos mexer no piso da saúde e da educação em nenhum governo. Mas tem um estudo que vocês encomendaram que fala que daria 500 bilhões retirados da saúde e da educação em 9 anos, se retirasse o piso constitucional. Um estudo do Tesouro Nacional, publicado no G1, no dia... Depois eu posso te dar a data aqui, 28 de março desse ano.
Além disso, de forma reiterada, a gente tem visto essas falas do Tesouro nesse sentido. No projeto de lei orçamentária, falou o professor Pedro Paulo, vocês usam a estimativa no próximo exercício, né, que também é uma perda bilionária para a saúde e para a educação. Então, assim, primeiro, pergunto dos estudos do Tesouro Nacional, pergunto diretamente se vocês acham que o arcabouço é compatível com os pisos da saúde e da educação, ou para o arcabouço funcionar, os atuais pisos devem ser alterados na opinião do Tesouro Nacional, na tua opinião. Em terceiro e último lugar, que aí não é uma fala, é uma constatação, me preocupa muito quando a gente vê os representantes falar de uma lógica de austericídio na prática como se fosse uma ciência matemática. Como em qualquer matemática básica, se sabe que o arcabouço e o teto de gastos lá no Temer tem uma incidência sobre os gastos primários, que são o orçamento público, e uma farra para a dívida pública que nunca foi auditada, né? Embora essa Câmara tenha feito uma sugestão lá atrás, ainda no governo Dilma, nunca teve uma auditoria e consome metade do orçamento. Segundo, ou quarto lugar, digamos, antes de ir para o último, que é uma consideração política, nós estamos vendo uma aplicação dessa lógica neoliberal, que não é, enfim, histórica, né, data de um período recente da história econômica e política do país, recente porque, né, é isso, superávit fiscal, todo esse corolário neoliberal reproduzido como uma ciência matemática e não como uma escolha política e uma lógica de gestão frente a uma economia voltada aos interesses dos grandes capitalistas, inclusive o sistema financeiro. Mas, além de tudo isso, preocupa também que uma conquista tão grande, que foram os pisos da saúde e da educação, com tanta luta da classe trabalhadora brasileira, esteja sistematicamente sendo ameaçada nesse momento histórico. Nesse momento histórico que a gente conseguiu tirar o Bolsonaro, que era inimigo do piso da saúde e da educação, justamente para ter liberdades democráticas para lutar. E estamos fazendo a luta, essa audiência é muito importante, mas mais do que fazer a luta e seguir, por exemplo, a greve e exigir reabertura de negociação, é preciso fazer conclusões políticas. Porque a extrema-direita também não nasce no vácuo. A extrema-direita nasce de agendas políticas e econômicas que colocam uma camisa de força para garantir aumento real do salário mínimo, para garantir atualização da tabela do imposto de renda, para garantir mais geração de emprego e renda, para garantir investimento massivo na saúde e na educação, ou ataque do piso da enfermagem, está aqui o juro, como foi rebaixado lá no Supremo Tribunal Federal, e na frustração do movimento de massas diante da agenda econômica, da agenda política e da agenda levada a cabo. Então, nós que fizemos toda essa luta, estamos aqui apoiando e dizendo que é preciso ter investimentos públicos e que no piso que foi conquistado e o golpista do Temer e o Bolsonaro não mexeram, nós não aceitaremos que seja o governo Lula que mexa. Além disso, fica a reflexão e, mais do que isso, a consideração política, que a melhor forma de enfrentar a extrema-direita também é enfrentar a agenda econômica que retroalimenta a extrema-direita, que é uma agenda econômica neoliberal de austericídio econômico, austericídio político e austericídio social, porque nós estamos falando de um país que 107 milhões de brasileiros empobreceram com essa agenda de austeridade e os bilionários ficaram mais bilionários. Muito obrigado, querida companheira e deputada Sâmia Bonfim. Cumprimento toda a mesa na representação dos movimentos sociais e sindicais, cumprimento os profissionais da educação federal, servidores e estudantes que estão aqui nos assistindo e cumprimento, né, o Davi representando aqui a Secretaria do Tesouro Nacional. Para ser breve e poder permitir que o debate continue, eu queria falar rapidamente 4 coisas. A primeira é que dá vontade de falar para vários deputados aqui, com quem eu conversei na época da votação do novo regime fiscal sustentável, dizer assim, eu te disse, né? Eu falei, nós falamos e sustentamos nosso voto contrário dizendo isso. Entre outras coisas, era incompatível matematicamente, e olha que eu sou professor de história, matematicamente, que o novo regime fiscal convivesse com os mínimos constitucionais de saúde e educação. Mas vários deputados, especialmente da base do governo, companheiros de várias outras lutas, diziam, não, que isso, não vamos mexer nessa história. Que isso, imagina que a gente vai mexer nessa história. É uma pena. Eu não queria estar certo, eu queria ter estado errado. Eu queria ter errado naquele momento, mas não errei. E é o que a gente está vendo agora, com a exposição do Pedro Paulo falando agora. Continuamos nessa história. Nós falamos. E é imperioso que a gente faça o debate na política sobre qual é a saída para essa incompatibilidade matemática. Porque esse é o destino. Não podemos ter essa lógica de que o novo regime fiscal é um dado da natureza e que agora não pode ser contestado e é inevitável. Nós precisamos avançar para isso. Porque, é claro, se será necessário liberar recursos, significa diminuir recursos das áreas de saúde e educação. E aí voltamos ao debate. Porque o Constituinte, quando decidiu vincular recursos mínimos para a saúde e educação, é porque identificavam que essas áreas eram absolutamente necessárias para o enfrentamento das desigualdades sociais vivendo no Brasil e para a garantia dos direitos mais básicos. O direito à saúde, o direito ao conhecimento. Nós sabemos que esses não são os únicos direitos da população. Mas nós sabemos, e aqui eu chego já no terceiro ponto,
Qual é o efeito de acabar com os mínimos de saúde e educação? É ter menos recursos para saúde e educação. E este efeito não se dará apenas no governo federal, se dará em efeito cascata sobre estados e municípios. E eu, que venho de rede municipal, de rede estadual, que venho de sindicato estadual antes de me tornar professor da rede federal, lutei por muitos anos contra governos que acho que ganhavam um prêmio, tão perto do menor, do mínimo eles ficavam, 25,01, 25,001, aí devia ganhar prêmio. E como, inclusive, prefeituras como a Prefeitura do Rio, durante anos manipulavam gastos para gastar menos do que o mínimo constitucional e, assim, liberar recursos para outras coisas. Este efeito seguirá ao processo que a gente está discutindo aqui agora e nós não podemos deixar isso acontecer. E aí, eu quero dizer o último ponto nesses 20 segundos. Eu por várias vezes usei essa frase. Para pobre, para os pobres, para os trabalhadores, não basta o mínimo. Para os trabalhadores desse país não basta o mínimo. E o problema é que hoje nós estamos em luta para que não retirem o mínimo. Isso é inadmissível para um governo que é nosso. Isso é inadmissível para um governo que é nosso. E isso é inadmissível para o Estado brasileiro. Porque, infelizmente, nós sabemos que pode ser que nem sempre o governo seja nosso. Isso significa que abrir esta porta agora e não resolver pelo outro lado, o que precisa ser alterado é o novo regime fiscal e não os mínimos constitucionais. O que precisa ser alterado é essa forma como está se tratando o orçamento público brasileiro, porque para os trabalhadores desse país, para aqueles que sofrem cotidianamente trabalhando nesse país, o mínimo não é suficiente e retirar o mínimo é pior ainda. E, portanto, nós vamos lutar até o fim pela manutenção do mínimo e pelo crescimento dos investimentos nessas áreas. Obrigado. Bom, pessoal, para quem assistiu até o final, eu sei, para alguns é difícil, mas é importante que a gente entenda também o outro lado, até para a gente conseguir saber tudo o que está acontecendo. Eu quero saber de vocês, estaria então a base do próprio governo já duvidando ou, sei lá, pulando da barca, como se diz no ditado popular, visto tudo o que está acontecendo? Bom, a gente sabe que muitas coisas aconteceram agora nos últimos dias, inclusive uma delas foi que raparam valores de vários lugares, realocaram o orçamento e dentre eles foi o orçamento também da Comissão de Educação, que foi presidida pelo Nicolas Ferreira aí. Então agora a gente vê aqui numa audiência pública que estava só esquerdista ali, o pessoal do PSOL, né, criticando a base do governo petista. Bom, eu quero saber de vocês, comentem aqui embaixo, compartilha muito, não se esquece, ativa o sininho para tu receber o próximo vídeo aqui do canal Debate em Foco.